Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus e a presença espiritual do Senhor Jesus em nossas vidas nos traga muita luz, luz do entendimento da palavra de Deus e força espiritual para que nós coloquemos em prática tudo o que nós aprendermos da palavra de Deus, aquilo que é inspirado pelo seu Espírito. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária, né? Vamos só recapitular aqui rapidamente o que a gente viu ontem, na segunda-feira, nas perguntas 3 e 4. A terceira pergunta, nós vimos lá que o Senhor disse a Isaías, né? Escreva a mensagem numa tábua para que fique registrada para sempre, como uma testemunha ou como um testemunho contra o povo, né? Aqui ele está falando, obviamente, contra o povo desobediente. A mesma tábua que serve de testemunho para com o povo desobediente também é um testemunho para o povo obediente, né? É um testemunho para a justiça em todos os aspectos. A justiça que vai absolver ou a justiça que vai condenar. Então, esse testemunho pode ser positivo, como pode ser também negativo. Pode ser para salvação, pode ser para condenação. Depende do homem. Se for um homem santo, salvação. Se for um homem ímpio, condenação. Então, essa mensagem aqui serve para todos, né? Aí ele continua dizendo que porque o povo ali era gente rebelde, eram pessoas mentirosas, né? Que não queriam ouvir a lei de Deus. Eram pessoas que não queriam ouvir a lei. Ora, se ouvir a lei, se o conhecimento da lei é o primeiro passo para a libertação, como é agora que o povo não estava querendo ouvir a lei, né? Pois bem, então por isso que aquelas tábuas, aquele testemunho que Isaías ia escrever, era para a condenação do próprio povo que tinha a língua mentirosa e que não queria dar ouvido à lei do Senhor. Vimos também na quarta pergunta, né, quando diz claramente ali que eles né, estavam pedindo aos videntes que não tivessem mais visões, não trouxessem mais visão, estavam pedindo aos profetas que não dessem mais a profecia, mas apenas falassem para ele coisas agradáveis, né? Coisas agradáveis. Eles não queriam mais ouvir a verdade de Deus, mostrando claramente o nível, né, de comprometimento espiritual que eles se encontravam diante da apostasia, diante dos níveis de idolatria que eles haviam, né, se embrenhado. Infelizmente, eles estavam numa situação espiritual muito decadente. O texto diz ainda que o Senhor fala deles, né? Vocês estão rejeitando a minha mensagem e vocês estão pondo a sua confiança, a sua fé na violência e na mentira. Havia trocado tudo, né? Infelizmente, era a situação de decadência espiritual que se encontrava o povo, e por isso que o Senhor está mandando que Isaías escrevesse uma lei, escrevesse uma mensagem numa tábua que serviria de testemunho contra eles. Hoje, na quinta pergunta, temos aqui, né, o seguinte questionamento. Devido à rejeição de Deus pelo povo de Judá, o que iria acontecer com eles? Deixa eu melhorar aqui a pergunta, né? Devido à rejeição do povo judeu em relação... Porque o povo é que rejeita Deus primeiro, né? Aí Deus, por consequência, né, também vai rejeitar aquele povo que rejeitou andar no caminho da justiça. Isaías 30, 13 e 14 diz: portanto, esse pecado vai trazer a ruína para vocês.
Ele, né, o pecado, ele será como uma brecha que vai se abrindo no muro alto. De repente, o muro desmorona e cai no chão. Vocês serão completamente destruídos. Claro que cai no chão sobre eles, né? O muro cai sobre a cabeça deles. Serão destruídos como um vaso de barro que se quebra. Não sobra nenhum caco que sirva para tirar brasas do fogo ou para tirar uma água do poço. Então veja que ele está dizendo aqui que seria uma destruição tão grande que seria incapaz de ser reconstruída as pessoas, como um vaso que se quebra, um muro caindo sobre ele e esmaga todinho, não vai sobrar nenhum pedaço um pouquinho maior que a pessoa pegue na ponta de um caco, né, o caco do vaso, né, e um cacozinho daquele você vai lá e tenta de uma fogueira, de um fogo, tentar tirar uma brasa. É tão pequeno que vai ficar cada um, que se você tentar segurar, você vai queimar o dedo. É o que o senhor está dizendo aqui, ó, nesse texto. E claro que o fundo do vaso se quebraria totalmente, que não ficaria nada em forma de uma concha que pudesse pegar um pouco de água. Ou seja, era um vaso que seria completamente esmiuçado. Porque tem vaso que se quebrava, né? Quebrava ali uma parte dele, a boca do jarro, arrancou um pedaço, e você com cola, com um jeitinho, poderia até, né, remendar, usar um... Quebrou a boca do vaso, mas da metade para baixo ficou inteiro, você usa um pouco. Mas esse aqui não serve mais para nada. Não serve para remendar, para emendar, para nada. Não serve para utilizar para nada, nem para tirar um pedaço de brasa do fogo. O Senhor está demonstrando com essa linguagem aqui que o juízo que viria sobre eles era um juízo de condenação. Na verdade, muitos juízos que o Senhor mandava sobre o povo, alguns juízos eram de correção, de educação, para que o povo pudesse, então, despertar, não é? E mudar de vida. Mas esse juízo que ele está citando aqui é um juízo de condenação. E claro que esta palavra aqui não é uma palavra totalitária, no sentido de dizer assim, todo judeu em Jerusalém vai ser como esse vaso quebrado, todo judeu está perdido a partir de agora. Claro que isso não tem uma linguagem totalitária aqui, né? Claro que sempre haverá uma exceção, porque dentro deste povo aqui vai ter um povo judeu, que vai ter um povo, claro, né? Não só judeu, mas todas as épocas, em que o Senhor vai tirar o remanescente, em que o muro não vai cair sobre eles, em que eles não serão despedaçados em cacos, claro, né? Mas aqui mostra a gravidade do pecado que a maior parte do povo havia escolhido andar nele, e aqui está também o juízo. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta, a sexta pergunta da lição, que diz assim: qual foi o pedido de Deus ao seu povo e qual foi a resposta do povo e as consequências colhidas pelo povo? Claro. O capítulo 30, versículo 15 ao 17, diz assim: o Senhor, o Santo de Israel, diz ao seu povo: se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo. O Senhor vai dizer, né? 1000 de vocês fugirão de um só inimigo que os atacar. Os poucos que restarem parecerão um mastro de bandeira sozinho, no alto de um morro. Veja só, algo isolado que não serve para nada, né? Vejam só,
o nível de rebeldia que havia no coração daquele povo, que o Senhor escancara aqui e revela através de Isaías, né, para que eles pudessem olhar para isso como se estivesse olhando para o espelho, né? Porque muitas vezes o homem, quando tem uma maldade no coração, o outro não consegue enxergar. E como o outro não está conseguindo enxergar, a maldade que está escondida lá no homem interior, no fundo do seu coração, essa maldade vai sendo preservada, vira um vício escondido, e a pessoa vai alimentando esse animal feroz e terrível, que é o motivo da sua principal da sua destruição, né? O motivo principal para a sua destruição. E aqui o Senhor, usando de misericórdia, parece até para muita gente uma falta de bondade da parte de Deus, mas não é. O Senhor está agindo de misericórdia e dizer, olha, eu vou revelar o que está se passando no coração de vocês, que vocês nem têm coragem, olhando-se no espelho, de perceber a maldade no coração de vocês. Ele diz aqui, bem claro aqui, ó, não é? E ele começa, antes de declarar essa maldade do coração, o Senhor diz assim, eu vou destruir, vocês serão destruídos como um muro que cai por cima de vocês, mas vocês não vão ser destruídos por um Deus irado, por um Deus injusto, por um Deus tempestivo, né? Por um Deus intempestivo que está irado e perdeu a razão naquele momento, a ira o cegou e ele vai castigar vocês. Não. Aí ele começa dizendo, por quê? Porque eu, o Santo Deus de Israel, estou oferecendo a vocês uma chance de vocês salvarem. Aí ele começa como essa mensagem? Se, veja que é uma partícula condicional, o Senhor está dando uma condição para o povo se salvar. Então o povo só se perde se eles quiserem. Não se trata de um juízo de um Deus injusto. E outra coisa, muito clara. Essa daqui é a milésima vez, milésima é um exagero, né? Mas pelo menos uma dezena de vezes Deus envia, só pela boca, fora os outros profetas, pela boca de Isaías, o tempo todo. Ei, se volte para mim, pare com esse pecado, pare de fazer isso, pare, porque senão vocês vão enfrentar o juízo, se arrependam e eu perdoarei vocês. Olha, mas foram muitas vezes que o Senhor tentou abrir os olhos do povo para que eles abandonassem os seus pecados, se arrependessem, né? Se convertessem, porque a mão do Senhor, com a sua misericórdia, com a sua graça, estava disponível para perdoá-los, para ajudá-los a reconstruir uma vida justa. E aqui ele começa, ó, se vocês se voltarem para mim, até tem uma mensagem, a palavra aqui é bem moderna, né? Uma linguagem moderna, se vocês ficarem calmos, né? Muitos desses homens eram calmos. Muitos dos líderes religiosos, a aparência deles era de homens mansos, falavam calmos, com muita mansidão e tal, né? O problema não é esse. Ficarem calmos aqui não é no estar no sentido gramatical. O Senhor está dizendo assim, ó, se vocês permanecerem espiritualmente serenos para confiar em mim, se vocês não se desesperarem com a ameaça de um inimigo que está vindo contra vocês, e vocês, com essa ameaça, cegarem, ficarem loucos e buscarem a ajuda do primeiro, a ajuda do rei do Egito, lá de Faraó, calma, tenha calma, né? Pensem, só eu posso dar essa segurança a vocês. Se vocês, porque na verdade o homem desesperado, o homem com medo, o homem quando age por impulso, ele vai fazer muitas bobagens. Ele tem que pensar, e o povo aqui estava agindo, né, sanguineamente, estava agindo pelo impulso, estava agindo pelo medo, né? E aí eles pararam de ouvir a voz de Deus que vinha através da sua palavra para ouvir a voz dos inimigos da ameaça. Nós vamos, ei, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, invadiu tantas cidades, matou muita gente, e ele vai conquistar todo mundo ao redor, que é o que ele está pronunciando. A próxima cidade que vai ser arrasada daqui a um mês, 2 meses, 6 meses, é a cidade dos judeus. Aí o povo se agoniava quando escutava isso, né? E então esse povo
ignorou a Deus, ficaram feitos loucos, e ao invés de escutar a Deus, o que é que eles diziam no seu coração? Não, nós vamos montar em cavalos bem velozes e vamos fugir daqui. Não é Deus que vai nos ajudar, não. Nós vamos se ajudar. Nós vamos montar em cavalo e o cavalo é o nosso socorro. E vamos fugir daqui, ninguém vai nos alcançar, ninguém vai tomar a nossa riqueza. A gente constrói uma cidade em outro lugar e tal. Veja que era um tipo de solução, que era um remédio, que era algo que não resolvia o problema. Não era a melhor das soluções. A melhor das soluções era o Senhor, que tem o poder de livrar do maior de todos os inimigos, né? E o povo sempre escolhe o mais difícil porque na cabeça deles a fé já não existe mais, Deus se tornou, a mão de Deus encurtou, que não pode mais ajudar, né? O amor de Deus acabou, que ele não pode mais socorrer, não pode mais amar, não pode... Então o povo estava tão longe de Deus pela idolatria que já não confiava mais em Deus. O problema aqui não era Deus, o problema aqui era o povo. O povo havia se distanciado da fé. E aí, agora estava morrendo de medo e iria fazer um monte de bobagem. Pois bem, assim é também a igreja de hoje. Assim somos nós também hoje. Assim é o homem da atualidade, né? Quando se distancia de Deus, quando está em frieza espiritual, ele só faz bobagem. Ele já não tem mais fé. Na primeira agonia, ele busca a força do seu patrão, ou um juiz, ou um advogado, ou a polícia, ou o médico. Ele sempre busca o homem, porque ele guardou dinheiro para aquilo. E quase sempre isso não dá certo. Não resolve. Tem coisas que só Deus pode resolver. E todas as coisas Deus pode resolver se nós entregarmos nas suas mãos.